Nem tudo que constrói uma marca cabe num documento. Nem toda estratégia nasce no papel. Aqui, a gente descobre o que está nas entrelinhas de cada empresa. Está no ar, Além do Briefing. O pensamento por trás da execução. Apresentação, Kleber Vila. Esse que é um programa para a gente falar sobre negócios, falar sobre marketing. O meu nome é Kleber Vila, uma experiência de uns 20 anos de marketing aí, mas ao longo dos próximos programas eu vou falando um pouquinho sobre a minha história. Mas hoje a gente recebe aqui um cara que eu sou fã, ele que eu já admiro há muitos anos, já é alguém que está no meu radar ali para bater um papo assim há muito tempo, com esse cara que ele não é só um empresário, ele é um visionário. Ele é alguém que, como eu falei, eu admiro há muito tempo. Tem não só uma admiração profissional, mas como pessoa, né? E agora eu posso dizer isso ainda mais com propriedade, porque eu trabalho com ele já há 2 anos. Eu tenho aqui hoje, com muita alegria e com muita honra, a presença do Luiz Fernando Pereira. Ele que é fundador e diretor da Play Park Brinquedos, a maior empresa de brinquedos infláveis do Brasil, empresa referência realmente em qualidade. E também ele é vice-presidente da ACIL. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Kleber. É um privilégio, me sinto honrado, né, estar fazendo parte do seu primeiro programa aqui. É o primeiro episódio aqui do Além do Briefing, cara. Exatamente. Então, assim, já seria um privilégio, porque a admiração que você falou tanto de mim é recíproca, né? Eu tenho uma admiração muito grande por você, pela sua pessoa, pelo profissional que você é. E aí, de repente, vem um convite para participar logo dessa primeira edição. Falei, opa, né? Que privilégio. Então, espero fazer jus, né? Espero que aqueles que estiveram nos acompanhando aqui, seja por onde for, que eles possam ter momentos aí de aprendizagem, né? Vamos ver se a gente consegue compartilhar um pouquinho de tudo aquilo que a gente já vive de experiência no mercado de empreendedorismo, né? Show de bola. Agradeço as palavras. E eu, assim, o objetivo desse programa, Fer, até comentei com você, né? E eu chamo ele de Fer porque já existe uma amizade, né, a longo prazo. Então, tem essa intimidade, pode ficar tranquilo. Tenho esse direito de chamar, tá? E a ideia do programa é que a gente fale aqui não só o que a gente está acostumado no dia a dia, né? Então, no dia a dia de um negócio, você tem um problema, você tem que resolver, e às vezes fica ali na entrelinha a forma que você resolve aquele problema. Muitas das vezes a gente não coloca isso para fora, né? Fica dentro do negócio e tá ali com o board administrativo, enfim. E a ideia aqui é falar de estratégia de crescimento, é falar um pouco sobre posicionamento de marca, e eu trouxe aqui, né, para esse primeiro programa alguém que é líder de mercado no setor que atua, né? Eu não estou falando com alguém que não domina aquilo que faz, pelo contrário, uma empresa de 25 anos, que é a Play Park, a qual eu também tenho um carinho imenso, que eu também sou head de marketing da empresa, mas é uma empresa que ela demonstra para todos os clientes e para o mercado a seriedade realmente de um produto. E isso, para que se chegue num ponto desse, é necessário você ter uma estrutura de marketing muito forte que foi construída desde lá do começo. Mas antes da gente falar de marketing, né, eu vou pedir aqui para você se apresentar brevemente, falar um pouquinho lá de trás, né, como que o negócio, como que ser empresário surgiu na sua vida, né? O que te puxou para esse lado? Bom, eu acredito que é uma vocação que eu acho que todo empresário, né, ele já tem isso dentro de si. E alguns acabam despertando, outros não, né? Outros acabam não despertando talvez por temores, por circunstâncias da vida, mas isso daí tá lá, tá preso dentro dele. E eu, no meu caso, deixei aflorar, né? Sempre gostei de empreender. A Play Park não foi meu primeiro empreendimento. Diz que todo grande empresário de sucesso, ele tem que quebrar pelo menos 3 vezes, né? 3 vezes. Eu fui 2, né? Eu espero que não se cumpra a profecia. Não, tomara. Depois de 25 anos também, né? Poxa, né? Eu já estou pensando em querer aposentar, e agora, nessa altura do campeonato, né? Então eu espero que não seja o caso. Mas eu já tive outros empreendimentos em áreas totalmente distintas da qual eu estou hoje. E elas serviram como uma base, uma construção para chegar onde eu cheguei, né? E já quero reforçar, dizendo já desde o início, que eu ainda sei que nada sei. Tá? Eu sei que tem muito a aprender, não venho de uma família de empreendedores, então
Eu tive que aprender muita coisa na raça, fui muito apoiado pela família, né? Mas não é de uma família de empreendedores. Então eu não herdei isso daí de forma nata. Então a gente vai lá, sofrendo, tomando pancada e fazendo a coisa acontecer, né? E aí, quando de repente surgiu a oportunidade desse negócio há 25 anos atrás, não foi só através de mim, né? Eu fui puxado para esse segmento pelo meu até então sócio, Maurício Flores, uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, um ser fantástico. E ele que me jogou pro ramo da diversão, do entretenimento, através dos brinquedos infláveis. E foi aí que nós começamos o nosso negócio. E aí a gente pode esmiuçar um pouco mais ao longo desse bate-papo como tudo isso aconteceu, né, Kleber? Bacana. Fernando, você acha que ser empresário é profissão, é vocação ou é mais um fardo? Olha, eu vou colocar a minha situação, tá? Eu acho que cada pessoa pode interpretar de uma maneira diferente. Eu vejo como uma vocação. Eu amo fazer o que eu faço, amo empreender, eu não me aquieto. A minha esposa costuma dizer o seguinte, que o termo que ela usa para mim, né, para me definir, que eu sou mar em fúria. Porque eu sempre estou inventando alguma coisa, né? Eu gosto disso, então isso me atrai demais. Então eu vejo, no meu caso, como uma vocação. Para algumas pessoas, em algum momento, ela parte pro empreender por falta de oportunidades, de repente, no mercado de trabalho, ou porque surgiu uma situação muito pontual para ela, mas ela não se identifica com aquilo. Então, não é um empreendedor nato e aí acaba se tornando um fardo. Bacana, resposta legal. Eu ainda vou colocar mais um pouquinho desse começo para a gente falar a respeito, que é o seguinte, né? Normalmente a gente, quando começa um negócio, né? Você sabe que vai ter problema, você imagina que já vai logo de cara começar a dar resultado. Né? Você sabe que ao longo do tempo vai ter problema, vai ter desafio. Mas você quer resultado rápido, né? Como que aconteceu o resultado da Play Park lá no começo? Foi rápido? Quanto tempo levou? E dentro disso, qual que foi o maior desafio que você teve? Olha, Kleber, dificilmente qualquer tipo de negócio, mesmo que ele comece capitalizado, ele já tende a ser fácil. Ele normalmente passa por muitos desafios. Então, eu sou absolutamente contra aquelas pessoas que, lógico, estão bem intencionadas ao dizer, vai que vai dar tudo certo. Não, meu amigo, não vai dar tudo certo. Se você hoje quer começar a empreender, se você vai investir em seu negócio, saiba que você vai ter muita, muita dificuldade. Todo negócio é assim. Ah, mas eu montei um business plan, um plano de negócio maravilhoso, né? Esmiucei em cada detalhe, estudei demais todo o assunto, então eu estou extremamente preparado. Ótimo, é bom que seja dessa forma, né? Você vai apanhar menos, mas você vai apanhar. E aí você tem que estar preparado para aguentar a pancada. Eu sempre digo que o sucesso não está nas vitórias só que você conquista, né? Mas nas pancadas que você aguenta tomar e absorver, né? E elas virão. Então, a grande certeza é essa. Exatamente. Virão, né? Essa é uma grande certeza. E lá no nosso começo, quando você me pergunta qual teria sido o maior desafio, eu poderia citar que foi falta de capital. Realmente foi um grande desafio. Nós não começamos totalmente capitalizados, aventuramos muito, contamos as moedas, literalmente, e falamos, vamos começar daqui. Né? Vamos começar com isso e a gente tem que fazer o negócio vingar através daqui. Mas faltava realmente para a gente um pouco mais de capacitação, né? de saber empreender melhor. A gente não entendia praticamente nada de nada. A gente tinha muita vontade. Essa é a realidade. Conhecíamos um pouco do segmento e vimos ali uma oportunidade e falamos, vamos fazer com que isso se torne uma realidade. Foi desafiador. Por todos esses pequenos percalços, né, de repente falar assim, olha, não tenho capital, mas eu acho que o fato de nós não estarmos ainda totalmente qualificados também fez com que a gente tivesse um caminho um pouquinho mais longo. Mas se você me perguntasse se eu voltaria atrás e faria diferente, sinceramente não, porque essas dificuldades também ajudaram a construir o caminho, né, e a nossa personalidade empreendedora para chegar onde chegamos. Vai moldando, né, com o tempo, né? Cada pancada você se molda uma situação. Exatamente. Né? Como diz o ditado, né, mar calmo não forma grandes marinheiros, né? E é a maior realidade, né? Bom, eu quero partir aqui para mandar um recado pro pessoal que tá comentando tanto na TV Leme quanto lá no YouTube também. Pro Lúcio, que veio através do aplicativo lá da TV Leme. A cada dia é um programa novo, animado para a estreia. Obrigado, Lúcio, obrigado. A Virgínia Vieira também mandou um boa noite, galera. O Davi Carneiro, meu querido amigo Davi Carneiro, lá do Rio de Janeiro, ele que é piloto também, mandou um boa noite a todos, estamos à escuta. Obrigado, Davi. A Graziela Aranha, a Gra famosa mandou, Gra, né? Famosa Gra,
mandou um abraço, uma boa noite a todos. A Naila Portela. Um abraço, Naila. A Naila atendia a gente na Play Park, na agência antiga, na VMM. Muito Olha bem, que um legal. abração, Naila. Um abraço, Naila. Temos aqui também a Ellen Santana. Eu vou falar, a Natália Vicentini, Mariana Nogueira, Juliana Caetano, a Virgínia. A Virgínia Vieira mandou aqui o Nando da Zezé. Também conhecido dessa forma. Também conhecido. Kaká mandou assim, o Big Boss. E o Dinho Souza mandou todo o sucesso do mundo, meu brother. Você merece o mundo, coração enorme. Que Deus possa sempre te abençoar. Obrigado. Olha, continue mandando, tá? Eu não sei se eu passei o nome de alguém aqui, mas se eu passei, me desculpa, depois eu volto aqui de novo, tá? Bom, bacana essa interação, né? Muito legal. Muito legal. Um grande abraço a todos aí, viu, pessoal? Obrigado por interação. Continue mandando aí. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta também, fiquem à vontade, tá? Fernando, uma coisa que a gente normalmente não para pensar, né? Como que as empresas elas entendem a importância do marketing, né? Porque às vezes o negócio começa e o empresário ele imagina que o produto ou serviço dele é tão bom que vai se vender sozinho, né? Qual que foi a virada de chave para você em relação a entender quanto o marketing era importante para o seu negócio? Olha, logo no começo do nosso negócio, Kleber, só para contextualizar rapidamente, eu falei de negócios anteriores e um deles foi na área de internet. Que lá na década de 90, né, e a gente está falando da década de 90, né, isso daí estava nascendo no Brasil. Falava-se de internet, eram poucos ainda que tinham acesso totalmente livre como tem hoje. Né? Hoje todo mundo tem acesso à internet a qualquer momento e a qualquer lugar, mas não era assim exatamente naquela época. Então, nós começamos a empreender nessa situação e foi onde eu comecei a conhecer um pouquinho mais sobre desenvolvimento de website e assim por diante. Quando iniciamos a Play Park, eu e o Maurício, eu muito curioso, como sempre fui, apesar de não ter formação na área, acabei desenvolvendo o primeiro website da Play Park e colocamos isso no ar. Ali já começou-se a primeira virada de chave, né? Então, isso é uma ação de marketing, você sabe bem, né? E a gente começou a quebrar um pouco de fronteiras, que até então nós tínhamos uma região de atuação que nós visitávamos fisicamente, que era limitada aqui a essa região nossa no interior do estado de São Paulo, região mais norte do estado de São Paulo, e região sul de Minas. Mas isso acabava não gerando uma abrangência muito grande, então você limita seu público. Aí a internet e o website veio para quebrar isso daí. Mas aonde foi a grande virada? A grande virada foi quando nós fizemos o nosso primeiro investimento em link patrocinado. Isso a gente está falando de que ano? Nós estamos falando de 2001 ou 2002, me foge a memória agora, tá? 2001 ou 2002. E para alguns mais saudosos vão lembrar, né, do site chamado Cadê. É um buscador famoso no Brasil, era o mais famoso. Uma galerinha online aí que lembra desse site aí. Com certeza. Tenho certeza que alguém que está vendo ali vai lembrar desse site chamado Cadê. E eu me lembro que começou a surgir essa ideia de link patrocinado e eu falei, poxa, a gente precisa entrar nessa. E eu cheguei para o Maurício e falei, Maurício, vamos fazer um investimento em link patrocinado? E eu me lembro muito bem do valor na época, que o valor do investimento naquela ocasião era de R$ 1.500. Em 2001? Em 2001. Era grana, hein? Representava muito dinheiro. Era grana, certo? hein? E além disso, nós estávamos iniciando o negócio. A empresa tinha acabado de nascer. Então, como eu te falei, cada moeda contava. E aí falaste, poxa, mas vamos partir para isso? E aí eu caí na mente do Maurício e falei, Maurício, eu acredito que esse seja o caminho. E o Maurício falou, Fernando, se você acredita, eu acredito também. Então vamos lá, vamos investir. Meu amigo, foi automático. A partir do momento que a gente fez esse primeiro investimento, aí de fato a gente apareceu para o Brasil de uma maneira integral e aí começaram a surgir um volume de contatos que a gente mal estava dando conta de atender. Né? Então, olha só como... Descobriu cedo a importância. A importância do marketing. É óbvio que nós não paramos só nisso, mas aí, o start do marketing, e ali que eu entendi a compreensão, principalmente do mundo digital, lá há 24 anos atrás. E ainda a gente hoje acaba vendo pessoas que têm uma certa dúvida em relação a se isso realmente funciona, né? E acaba vendo, pelo excesso de informação, acaba olhando para isso ainda com um pouco de medo, né? Porque realmente tem quem tá aí para não fazer o negócio acontecer de verdade, tem golpe, etc, né?
Mas o marketing digital para você aconteceu em 2001, quando nem existia esse termo ainda de marketing digital, né? É isso aí. Interessantíssimo. Eu acho que é uma grande oportunidade quando logo no começo de um negócio você já entende a necessidade de investir em comunicação, né? Você teve essa oportunidade na questão digital e eu vejo que ainda precisa ter esse pensamento sendo otimizado o tempo todo. Inclusive, para quem está começando um negócio agora, ou que está pensando em começar um negócio, o primeiro pensamento, eu acredito que sempre tem que ser no cliente, né? E aí isso envolve todo um pensamento de marketing, de construção de marca, etc. Exato. Eu tenho falado, inclusive nem é uma fala minha, tá? Eu assisti isso e entendi profundamente, comecei a defender dessa questão de conhecer o nosso cliente de forma profunda. Tenho feito muita coisa em relação a isso, inclusive para poder conhecer cada vez mais o nosso mercado, por exemplo, né? E eu entendo que quanto mais a gente entende do cliente, mais a gente vai oferecer soluções para ele. Exato. Né? E aí tá uma pergunta que eu quero te fazer em relação a isso. Beleza, você começou lá com um brinquedo inflável, lá atrás, mas se a gente deixar de falar de produto específico, né? Eu gostaria que você falasse assim, o que hoje te move e te movia para trás também em entender aquilo que você vai vender. Bom, o brinquedo inflável é um produto que está em ascensão, é legal naquela época, até hoje é muito em ascensão, mas como que você via aquilo lá atrás e o que faz hoje você decidir investir num produto ou num serviço? Bom, oportunidades, Kleber, aparecem todos os dias em nossa porta e às vezes a gente tem dificuldade de conseguir enxergar isso daí, né? E às vezes a gente se leva também muito pelo coração. Então eu deixo aí uma dica para aqueles que estão de repente aí na dúvida, vou partir ou não vou? Tem que estudar logicamente o mercado, né? Não é simplesmente se aventurar. Pode ser que você dê uma tacada certa e ótimo, ganhe muito dinheiro, vingue o negócio, mas você tem uma probabilidade grande também de bater com forte concorrência, com concorrentes que já estejam consolidados no mercado. E, enfim, tem N variáveis aí que pode fazer com que o seu negócio ele decline. Então, assim, eu estou no mercado de brinquedos infláveis há 25 anos, conheço do mercado de brinquedos infláveis, sinceramente, modéstia à parte falando, conheço bastante. Mas ele muda, ele se transforma. Então, mesmo dentro do meu segmento, mesmo numa área que a gente, em teoria, domina, nós estamos aqui, o mundo girando a centenas, sei lá, de quilômetros por hora, né, numa rotação frenética e tudo se transformando, essa mudança ela também tem que acontecer. E aí você que está lá dentro também, no nosso marketing, você sabe que isso acontece. Nós trabalhamos planejamento no começo do ano, você se lembra muito bem disso, né? Sim. Afinamos o planejamento. E nós chegamos agora no início do mês de abril e estamos reposicionando o planejamento que foi feito em janeiro. Não é algo engessado, né? Eu acho que a grande inteligência de um planejamento é entender que ele não está escrito em pedra, né? Exato. Ele deve se moldar ao longo da execução do planejamento. Exatamente. Isso é inteligência de mercado, é inteligência dentro dos negócios. Bacana. E assim, uma outra situação, né, Kleber? Às vezes a pessoa se leva simplesmente pela oportunidade do ganho financeiro. Esse também, na minha opinião, é um erro. Porque o dinheiro, ele vai e vem, né? E eles motivam, mas às vezes ele deixa de ser algo primordial na nossa vida. Então, quando você busca algo que ele tenha uma razão de valor que não está atrelada necessariamente ao dinheiro, a tendência de você ter sucesso é muito maior porque você se dedica mais, você se entrega mais para aquilo, você busca mais soluções para aquela situação, para aquele segmento. Então, é uma entrega que vai além do valor financeiro, né? É o valor que vem geralmente do coração. E é interessante pensar nisso porque a questão do próprio propósito, quando a gente fala de um MVP, né, missão, visão, valores e propósito, ele não é só algo fantasioso, ele é realmente o que norteia ações estratégicas do negócio. Exatamente. Né? Você fala assim, propósito é fazer bem para o mundo. Não é só isso, peraí. Como que eu faço bem para o mundo? E aí você tem toda uma cadeia de planejamento estratégico e operacional para poder fazer aquilo acontecer, né? Perfeito. Então, o propósito realmente é o que move, né? Exato. E mesmo ele, né, Kleber? Por vezes, ele pode sofrer alterações também ao longo do tempo. Né? Sim. O propósito em si, ele pode mudar, ele é um pouco mais difícil de mudar. A missão geralmente muda um pouco mais rápido do que o propósito, né? Mas ele pode mudar. A transformação ela é tão dinâmica que até isso é capaz de acontecer. Então, para quem ainda não tem, eu confesso, tá? Eu vou falar aqui de um
Uma falha que eu tive também é nunca dar devida importância para missão, visão, valores e propósito. Demorou para isso cair de fato na minha mente. Eu achava, como tantos outros empresários, que era algo bonito para você deixar um quadro lá na entrada da sua empresa e que se o cliente ia chegar, nossa, que legal, né? Mas não, vai muito além. É aquilo que faz mover toda a cadeia, faz com que seus colaboradores estejam norteados e estejam motivados através de tudo aquilo ali. E faz com que toda a transformação no ciclo 360 aconteça. Excelente. Válido para muitas reflexões em relação a isso, né? Exato. Quem está ouvindo aí tem um aprendizado grande com essa fala e acho que é válido ir atrás um pouco mais dessa informação também, e entender, inclusive para sua empresa, né? Às vezes a pessoa ela tem um negócio e ela não pensou nisso, então vai atrás, né? Eu falei sobre isso, pessoal da mentoria esses dias, que a gente está entregando o pessoal da Play Park, sobre a importância de você pensar a missão, visão e valores e propósito a médio e longo prazo, né? E aí você pode, sim, como você comentou, ter uma alteração desse processo, né? Uhum. E se tiver alteração é porque você está atento à mudança, né? Não quer dizer que você está parado. Então, é muito inteligente também no futuro você ter essa alteração, né? Exato. Ô Fer, eu vou ler aqui, ó, teve mais mensagem. Na verdade, tá bombando, hein, cara? Tem legal, mensagem hein? pra caramba, hein? Olha só. Vamos você lá. vê como você tá com moral, Kleber. Você tá com moral. Começou bem, hein? O pessoal tá aqui também. Olha quem eu trouxe, né, gente? Tem que ter peso aqui, né? Ah, é bem pesado, viu? Bem pesado, isso bem aqui pesado. tá pesado pra caramba. Esse aqui é um podcast de peso. Olha, o Jonathan também mandou mensagem. Acho que ele fez uma pergunta aqui, ó. Quando ele teve a certeza que a Play Park ia ter sucesso? O Jonathan perguntou essa. Quando eu comecei. Uau! Porque desde o primeiro dia eu sempre acreditei. Uau! Que resposta bacana, hein? Gostei. Olha, tem uma aqui também do Roberto Pascoal. Assisti o documentário da Play Park na TV Leme e fiquei surpreso do tamanho da representatividade que vocês têm no mercado. É Leme cada vez mais pujante. Que palavra legal. Legal. Valeu aí, Fico Roberto. feliz de saber que ele gostou da nossa história. Zé Luiz também aqui mandando mensagem. Opa, gente, estamos aqui em mais de 20 pessoas aqui no Bar do Bocão. Manda um abraço pra nós, Zé Luiz. Abraço, Zé Luiz. Abraço. Toma por nós aí, então, hein? Várias, né? Várias, uma só não dá não. Uma caixa, né? Isso. A Olga também mandou mensagem aqui. Luiz Fernando é figura conhecida no nosso município. Apresentador não conheço, embora sobrenome Vila, conheço quase todos. Já gostei do carisma que ele tem. Obrigado, já fiquei feliz. Sucesso pra você como apresentador. Valeu, fico feliz aí pelo elogio. A Letícia Binotto também mandou aqui, da nossa equipe de marketing, né? Boa noite. José Ricardo Martins mandou também aqui, o Zé, um sucesso, meu amigo. O Diogo Santana, o Diogo do projeto. O Diogo, um abraço, Diogo. Um abraço, Diogo. O Dio lá do Noprumo, duas lendas. Estou desse lado torcendo por vocês. Valeu, Dio. Luana também mandou um abraço. O Márcio Gonçalves, olha aqui, o Márcio da Delfos é o nosso próximo convidado aqui, ó, dando um spoiler aí, ó. Poxa vida, hein? Na próxima quinta-feira, dia 10, nosso próximo convidado aí é o Márcio. Eu não perco esse por nada. E aí o assunto vai ser puramente qual? Marketing. A gente vai trazer um pouco de assunto também sobre inteligência artificial no papo com o Márcio. Agora que eu não perco mesmo. Vai ser bem interessante aí. Valeu, Márcio. Mensagem também do Eduardo Oliveira, do Ítalo Ferreira, da Ana Gabriela, da Elion. Olha, valeu, Ana. Obrigado. Paraná em peso aqui agora, hein? Cara, o negócio tá legal aqui, ó. Representatividade no Brasil inteiro. Bacana. A Cacá. Cacá, será que é a Carla? Boa pergunta, hein? Eu acho que é a Carla, hein? Bom, enfim, um abraço, saudades também, se for você, Carla. Quem mais? Jorge Luiz Stefano. Boa noite, Kleber. Boa noite, Luiz. Lucelena Izepon. Conhece essa, Fer? Conheço, figura carimbada também, né? Figura carimbada. Essa boa noite, meninos. Essa é o RH puro, né? Essa é o RH puro. Mandou assim, boa noite, meninos. Agora eu me senti melhor ainda. Não é? Nem parece que eu vou fazer aniversário e ficar mais velho amanhã, tá? É verdade. Pessoal, eu falei que hoje é o último dia dele com 49 e enquanto é o meu primeiro programa. Né? Agora, pra chamar ele de novo aqui, nunca mais. Agora só vem depois que ele tiver meio século, né? Eu falei que agora só vou pisar aqui de novo quando fizer 50. Fernando, tem uma pergunta aqui do Zé Ricardo. Fernando, você falou em concorrência. Me diga como foi lidar com a concorrência desleal. Buscamos sempre diferenciais, né? A melhor forma que eu vejo para lidar com concorrência desleal é você se distanciar dela. Então, no nosso caso, nós buscamos diferenciar através de produtos e serviços
que ficasse difícil para esse tipo de concorrente nos atingir. Então, modéstia à parte, hoje nós atingimos um patamar bem diferenciado de mercado e são poucos os concorrentes que conseguem nos atingir. Então, a questão de preço, ou questão de falar de forma pejorativa da minha empresa, isso hoje, sinceramente, não nos dói. É uma dor que, sinceramente, quase nunca ocorreu conosco, porque desde o início nós tivemos dentro do nosso briefing, do nosso escopo de trabalho, um diferencial tanto em produtos quanto nos serviços oferecidos. Excelente. Eu acho que a preocupação maior em lidar com a concorrência desleal é você fazer muito, mas muito bem feito o seu trabalho. E aí dentro da sua empresa você ter total clareza e ética para não fazer o mesmo. Exatamente. Né? Porque muita gente que às vezes tem aí uma sensação de estar vivendo uma concorrência desleal, acaba jogando a mesma moeda, né? E não dá certo. Né? Você joga o mesmo jogo e aí você vai fazer a mesma M que o cara tá basicamente, fazendo. né, Kleber, quando a pessoa ela se deixa levar por esse lado, ela acaba descendo o nível, né? Então, olha, eu estou incomodado porque meu concorrente está agindo de forma antiética comigo. A minha estratégia vai ser chegar no nível dele, então, para mim, isso não casa. Né? Eu sempre procuro buscar me distanciar. Né? E aí, as formas que eu encontrei dentro do meu negócio e que eu recomendo é isso daí. Você ter, seja no seu produto, no serviço que você oferece, sempre poder agregar mais valor para se distanciar desse tipo de concorrente. Show de bola. A gente vai falar um pouco depois, no segundo bloco, daqui a pouco a gente está indo para o intervalo, mas a gente vai falar um pouco sobre essa diferença entre preço e valor, que eu acho que cai bem com esse assunto da questão do concorrente desleal. Perfeito. Nem sempre desleal só tem a ver com preço e valor, mas a gente vai falar um pouco sobre isso depois também. Quero mandar um abraço aqui, ó. Esse aqui é Mega Master especial, que é para minha mãe, Beatriz Vila, que mandou aqui, ó. Parabéns, muito sucesso, meu filho. Tenho orgulho de você, obrigado, mãe. Agradeço a você por ter me proporcionado todo o ensinamento, conhecimento que você me proporcionou. E com certeza seu pai também está feliz onde ele estiver. Não vai fazer eu chorar aqui, hein, mãe? Com certeza, com certeza. Um beijo pro meu pai, onde ele estiver, né? Também mensagem aqui do Gabriel Rex. Boa, Fernandão! Isso aí, Gabriel. A Ana Gabriela mandou mais mensagens aqui também. Fernando, fico feliz ver a sua paixão e convicção dos negócios, além da inovação sempre presente de forma inspiradora. Felinberti, da Brinquedos Infláveis, Roberto Felinberti, Grande mandou Roberto. aqui, ó, empreendedorismo corre no sangue de poucos, ninguém ganha do persistente. É isso, Muito né? bem colocado, Roberto. É isso. Qual que é o peso de ter uma empresa que é referência de mercado? No país, não numa cidade, no país. Olha, acaba sendo um peso, sim, mas, sinceramente, na maior parte do tempo, é um motivo de muito orgulho, Kleber. Foi uma construção, né? Uma construção que começou em 2000, né, na fundação da empresa, mas ela já tinha esse escopo, esse objetivo lá atrás. Né? Nós não chegamos aqui por acaso. Nós fomos tijolinho por tijolinho, galgando degrau por degrau, até consolidar a marca e fazer com que ela realmente se tornasse uma referência. Então, é um motivo de muito orgulho, é um motivo de orgulho para mim, é um motivo de orgulho para os colaboradores da empresa, é um motivo de orgulho para o município de Leme também. Então, eu não vejo não como um fardo. Acaba sendo uma responsabilidade, porque automaticamente a sua exposição é maior. E você é cobrado na mesma proporção. Então, nesse sentido, acaba sendo realmente um peso. Né? Mas isso é bom. Isso é bom porque você tem uma responsabilidade, te cobra diariamente, te motiva diariamente a você nunca parar de entregar o seu melhor. Né? Quem chega em um determinado status, né, você não quer voltar para trás, certo? Se você, de repente, compra um carro bom, ou você se acostuma com aquilo que é bom, um ar-condicionado, um conforto, né? Uma velocidade, enfim, e você não quer voltar para trás. É a mesma situação. O perigo, eu falo assim, complemento dizendo que é um perigo até, né? Porque você está numa empresa onde ela é referência de mercado, você tem que ter o teu psicológico forte para entender que vão te copiar, né? E acontece, não acontece? Isso diariamente. Diariamente, Diariamente. né? Às vezes eu vejo alguns colaboradores, eles ficam revoltados quando eles veem algumas cópias escrachadas dos nossos produtos ou de algum tipo de serviço que a gente apresenta. Mas eu tenho aquela velha máxima comigo, né? Antes ser copiado do que ter que copiar alguém. Verdade. Significa que a gente está lá na vanguarda.
E detalhe que não só aqui no Brasil, né? Tem gente copiando lá fora também, né? Enfim. Exato, né? Você vê, a China está nos copiando. A China está copiando. Olha que loucura isso, gente. Mas eu falo que é um perigo porque tem gente que não aceita ser copiado, né? Tem gente que não aceita, vai lá, inova, faz um negócio, outro vai lá, copia e tenta surfar na mesma onda, né? E, gente, desculpa, mas faz parte do jogo, né? Enquanto você vai ser referência, vai ser líder de alguma coisa, alguém vai te copiar, faz parte do jogo, né? Eu só queria, Kleber, complementar, né? Eu lembro de uma ocasião em que eu tive lá na IAPA. A IAPA, para quem não sabe, é a maior feira de entretenimento do mundo. Ela sempre acontece em Orlando, no mês de novembro. E eu costumo visitar essa feira com frequência. E eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui visitar essa feira, e quando eu me apresentava, sendo da Play Park, para minha surpresa, muitos conheciam, e não só conheciam, mas eles falavam no ar de admiração. Nossa, você é da Play Park? Poxa, que legal, né? Você é referência, né? A sua empresa é referência. Então, isso daí, obviamente, que você ser reconhecido não só dentro do seu país, mas lá fora, né? No mercado americano, é um motivo de muita satisfação. Show. Fer, uma outra pergunta interessante aqui, que agora não tem a ver só com negócio. O que mudou no Fernando como pessoa depois de 25 anos à frente de uma empresa? Bastante peso, viu? Eu acho que eu passei a comer mais. Tá, entendi. Em relação... eu vou complementar a pergunta, porque embora eu tenha deixado ela muito ampla, ela tem um sentido, mas assim... muita coisa que você falou lá atrás de apanhar e ser moldado, eu acho que acontece dos dois lados, na vida pessoal, na vida de negócios, né, na vida profissional, e ambas se cruzam. Então você leva aprendizado de uma para outra, né? Você entende que dentro da sua forma de gestão com pessoas, isso trouxe para você muito crescimento, mais no sentido de gerenciar um negócio ou na sua vida pessoal, por exemplo, e aí replicar de uma para outra? Ela acaba sendo replicada. Por mais que a gente tente apartar e separar, né, uma coisa da outra, nós somos seres humanos. E por consequência você acaba misturando. Então é óbvio que eu chego em casa e vou comentar com a minha esposa sobre situações do meu dia a dia, do meu trabalho, né? Às vezes ela fica não entendendo nada que eu estou falando, mas eu estou lá falando. Então isso ela mostra... vai te dar atenção, né? Ou pelo menos ela finge muito bem, entendeu? Mas acaba tendo essa sinergia, né, da vida pessoal com a vida profissional. Se eu falar que não mudou nada, eu vou estar mentindo, absolutamente, né? Eu tenho que mudar, é uma obrigação a gente mudar. A gente tem que se moldar, principalmente para melhor. Mas eu sempre uso, e você já ouviu isso na minha boca, que uma palavra-chave da vida é o equilíbrio, né? Então, você conseguir dosar, né? Primeiro, né, o quanto sua vida profissional invade a pessoal e vice-versa, né? É importantíssimo, mas também você olhar para dentro de si, da forma que você gere o seu negócio e falar assim, poxa, a pessoa que eu sou hoje e as ações que eu estou tomando hoje, elas são suficientes e necessárias para o momento da minha empresa? Eu vou dar um exemplo prático, tá, Kleber? Eu percebi que eu estava sendo muito complacente com algumas situações lá na empresa, e eu achei que isso estava errado em mim. Eu precisava mudar, eu precisava me tornar talvez um pouco mais austero em alguns momentos. Sim, por que não, né? Faz parte do negócio. Às vezes a gente tem muita preocupação de ser amado o tempo inteiro, né? De que as pessoas, os colaboradores gostem da gente o tempo inteiro. E não é bem que assim que a coisa funciona, né? Um pai, uma mãe, quando ele está educando e repreendendo, às vezes o filho fica meio revoltado na hora, mas ele vai entender que aquilo é pro bem dele. Ele vai entender, né? O puxão de orelha. Exato. Eu acho que faz parte do então, crescimento. Então eu precisei transformar isso dentro de mim. E isso acontece sempre, né? Hoje dessa forma, amanhã pode ser de uma outra maneira, com uma outra visão, mas o negócio ele acaba me transformando. E de certa forma eu levo isso para minha vida pessoal e volto a dizer o contrário também. Muito bom, muito bom. Pessoal, quero fazer um convite aqui para vocês se inscreverem no canal aqui da TV LM. Quanto mais vocês estiverem lá recebendo notícias, informações, mais vocês vão estar atualizados, inclusive sobre a cidade, sobre vários outros temas, né? Esse aqui é um dos programas dentro da grade da TV LM, tem muita coisa bacana. Então, se você ainda não está inscrito, inscreva, que está vendo aí pelo YouTube, né? E se você está pelo aplicativo,
Parabéns, esse aplicativo tá muito bacana, né? O Lima tá aqui, a gente tava conversando sobre esse aplicativo, tá muito legal, realmente. Parabéns, Flávio. Tá bombando, né? Tá bombando, cara. Eu não fazia ideia do sucesso, parabéns. Muito bom. Bom, ainda falando do Fernando como pessoa, né? Não que o empresário não é pessoa, mas a gente sabe que você é um cara que gosta de viajar, né? Bastante. Não é? Vivo pra isso, acho. Fernando, a gente assim percebe que muita inovação vem dessas viagens, né? E eu queria saber de você, não só da questão de inovação, mas de todas essas viagens, por todas essas experiências, o que você traz de insight para sua atuação como empresário? Kleber, eu sempre digo o seguinte, quando você sai da sua zona de conforto, né? Ou, desculpa o termo que eu vou usar, mas tira a bunda do seu sofá, né? Eu perguntei se podia usar essa palavra antes, hein? Tá liberado. Tá liberado, né? Tá liberado. Então, você automaticamente está ampliando o seu campo de visão. E, lembra que você falou de oportunidades? Né? Tá aí uma situação. Eu costumo, em cada viagem que eu faço, em cada lugar que eu vou, seja dentro ou fora do Brasil, ficar prestando atenção em detalhes. E às vezes eu estou dentro de um negócio, pode ser dentro de um restaurante, de um café, pode ser dentro de um aeroporto, enfim, não importa onde, certo? Não precisa ser necessariamente ligado ao seu negócio. Mas às vezes você pega um insight de uma coisa que você nem imaginava. Você fala assim, poxa, que legal isso, eu consigo levar isso para o meu negócio, né? E aí vem o outro pulo do gato, né? Não adianta você ir lá fora, você vislumbrar, ver oportunidades, né? Nem tente ir para Canton Fair, né? Vou ser bem sincero, Canton Fair é uma feira maluca, linda, você vai morrer de tanto andar lá, né? É a maior feira do mundo que acontece na China. Multissetorial, ela acontece 2 vezes por ano na China, é fantástica. Mas lá você vai ver 1000 oportunidades, legal. Aí você cata trocentos mil catálogos, conversa com trocentos fornecedores, aí você volta. Aí você volta e cai na sua rotina. E aí você fala, poxa, vislumbrei tantas ótimas oportunidades, mas eu não estou conseguindo aproveitar nenhuma. Porque, de repente, você se embrenha dentro da sua rotina, né? E aí você acaba esquecendo, aquilo lá vai caindo por terra e, de repente, aquela viagem que você fez, aquele investimento que você fez, ele acaba se perdendo. Entendeu? Então, eu sempre procuro me conter para também não vir com aquela dose cavalar de mudança, de transformação, senão você perde o foco do negócio. Isso não é bom. Mas sempre procurar implementar, por mais singela que seja, alguma mudança de algo que eu busquei lá fora. Eu trago como exemplo essa questão de experiência, né, a própria Vic Jack, né? Eu vejo que foi realmente, você já comentou algumas vezes, a Vic Jack, eu vou deixar você falar, né, mas ela surgiu a ideia vendo outros parques do mesmo modelo fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, né? E o pessoal conhece você como empresário dos brinquedos infláveis, mas da Play Park. E tem outro negócio aí, né? Exato. Tem a Vic Jack, é um projeto que eu estou cuidando com muito carinho, tenho um amor enorme por ele, tanto quanto eu tenho pela Play Park. É algo que eu já conhecia o modelo de negócio realmente nos Estados Unidos, se não me foge a memória, acho que perto de 2010 aproximadamente. E aí isso estava um tanto quanto engavetado, né? E aí eu fui protelando um pouquinho para fazer com que isso acontecesse, estudando mais o mercado. Busquei muita informação, principalmente do mercado americano, entendendo o quão viável era e se tinha sinergia com o mercado brasileiro. E aí em 2019 tivemos a oportunidade, né, eu e o Luiz Henrique, né, que é meu irmão, e meu sócio nesse projeto, de iniciarmos uma primeira operação que está lá em Bauru, é nosso projeto embrionário. É engraçado que nós começamos em 2019, em julho de 2019, mas em março de 2020 veio a famigerada pandemia. E aí afetou e os shoppings fecharam, por consequência nós também fechamos as portas, a empresa lá montada, simplesmente fomos lá, baixamos a porta, e a gente só veio a reabrir em julho de 2021. Mas de lá para cá, meu amigo, aí o bicho pegou, o negócio se consolidou. Estamos agora partindo para a segunda, talvez terceira unidade em pouco tempo. Não tem muito spoiler para dar sobre isso ainda. Segura o spoiler aí. Vou segurar. Segura. Mas é um projeto que tende a se tornar tão grande ou maior do que a própria Play Park. Bacana. Fernando, como que você não deixa perder a alma do negócio no sentido de... porque alguns empresários, né, tentar ser um pouco mais claro,
alguns empresários, ele começa a fazer isso que você falou, de vai viajar e traz um monte de ideia e acaba se perdendo no meio da essência principal, né? Da galinha dos ovos dourados ali, né? Como você falou um pouco sobre isso, né? Que tem que segurar. Como que você consegue? Você para de olhar para isso? Você coloca num planejamento para médio e longo prazo? Olha, eu não tinha esse hábito, tá? Hoje eu criei esse hábito, preciso ainda me policiar para fazer ainda mais. Mas senta e calcula. A Bíblia já fala isso, né? Senta e calcula. Então, você vê 1000 oportunidades. Mas tem uma frase que ela é emblemática, né? Ela diz o seguinte: uma boa estratégia é você falar não para ótimas oportunidades. E, volto a dizer, eu falei durante esse bate-papo, que oportunidades elas batem na porta todos os dias. Mas você tem que aprender a fazer o filtro e entender se ela está dentro do escopo do seu negócio, né? Olha, isso daqui está dentro da minha missão, está dentro do meu propósito. Estava esperando essa resposta. Né? Ela cabe, Confesso. ela encaixa aqui dentro, né? Então tudo bem, se de repente você falar, olha, ela não cabe, mas eu consigo e quero montar um outro negócio e consigo tocar um outro negócio em paralelo, tudo bem. Eu acho que cada caso é um caso e tem que ser estudado, não é simplesmente abortar, mas tem que tomar cuidado, né? Às vezes a pessoa ela acaba, olha, viu uma ótima oportunidade aqui, e ela foge totalmente do escopo, mas ainda assim ela quer seguir aquilo ali. E ela atropela, e às vezes o negócio que está indo bem, que está consolidado, acaba indo por terra porque ela abraçou uma oportunidade que não era o momento. E aí tá a grande questão e a grande importância de um bom planejamento, né? Quando você tem, de novo, a questão do planejamento, o planejamento estratégico, enfim, ele vai te dar a direção, né? Mas ele também vai te dar indicadores do que você deve ou não deve fazer. Exato. Né? Ele está completamente ligado à missão do negócio, enfim. É bem interessante falar sobre isso, porque é uma dúvida, né? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu tô com algumas outras participações aqui, ó, da Sandra Cristina. Parabéns, meninos. Ela que tá assistindo a gente pelo YouTube. Também a Selma, que mandou aqui, ó, no ramo de festas. Aí falando um pouco da pandemia, ó. No ramo de festas, que é o que o Fernando atua, como foi o período de pandemia e como se reestruturaram o pós-pandemia? Acho que é interessante falar um pouco dessa retomada. Sim. Também, né? Um Sim. momento importante. Bom, já podemos falar ou você quer continuar aí? Não, vou complementar, porque o Uriel também mandou aqui, ó, a pandemia foi um momento bem complicado. Acho que para todos os empresários e empreendedores, poucos fugiram de prejuízos maiores. Complementa a fala da Selma, né, mas a pergunta que foi feita aqui foi pela Selma, então pode... Como foi esse processo de estruturar? Eu diria o seguinte, realmente, a maioria dos empresários sofreram muito durante a pandemia. O segmento de entretenimento, ele tomou uma pancada muito dura. O nosso caso, que nós trabalhamos, nós vendemos para 80% do nosso público são locadores de brinquedo. E o locador de brinquedo estava impedido de trabalhar porque não podia haver aglomerações. Então, se não me foge a memória, foi no dia 20 de março que tudo decretou-se pandemia no Brasil e tudo começou a fechar. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro nesse dia, quando eu cheguei no aeroporto de Congonhas, todo mundo assim, assustado, uma galera de máscara. 2 dias depois estourou a pandemia e foi assim, então, eu senti Você percebe como foi, né? Sim. E aí, durante todo o processo, alguns negócios, eles conseguiram, alguns até desfrutaram bem. O ramo de construção civil, por exemplo, se deu bem durante a pandemia, né? Foi bem, aproveitou bem. Mas não foi o nosso caso. Então, o nosso período de estiagem foi muito grande. Nós fomos um dos últimos, se não o último setor a voltar. E aí, meu amigo, tivemos que contar muita moeda lá, né? Se reinventar, cortar custos de todas as formas possíveis e imagináveis. Tivemos que buscar capital, é óbvio. Isso nos cobrou um preço e até hoje ainda nos cobra. Tirou a nossa capacidade de investimento. Foi um momento muito doloroso. Mas, né, como tudo na vida passa, é isso que eu falei que a gente tem que saber aguentar pancada, né? E aí veio o momento da bonança também. A retomada foi muito boa. Nós tivemos um momento ali que nós sequer estávamos preparados para conseguir atender a tamanha demanda que veio pós-pandemia. Então, o problema que passou a ser gerado a partir disso, que é um problema saudável, mas é um problema. O nosso prazo de entrega, por exemplo, ele estourou. Nós chegamos a ter um prazo de entrega que chegou a ser superior a 5 meses.
né? E isso perdeu... Para uma demanda que era urgente, Para né? uma demanda que era urgente. Então nós perdemos muitos negócios. Nós somos uma indústria, né? E automaticamente, como nós retraímos muito durante a pandemia, nós não tínhamos um estoque suficiente para poder atender essa demanda, tivemos que fabricar, perdemos mão de obra qualificada também, infelizmente isso aconteceu. Até repor essa mão de obra, qualificar essa mão de obra, levou muito tempo. Então, foi um momento de prosperidade, tem sido um momento de prosperidade, apesar que agora essa curva ela já se atenuou, né? Então nós estamos vivendo um momento de estabilidade, não podemos reclamar, né, Kleber? Mas já não está na mesma taxa de crescimento que esteve em 2020, segundo semestre de 2022 e principalmente no ano 2023. Mas foi mais ou menos isso. Sofremos durante a pandemia e o pós, apesar de ser muito bom, poderia ter sido ainda melhor. Bacana. Foi um período bem complicado, né? Quem tinha negócio, principalmente em setores que foram paralisados ali, teve muita gente que não conseguiu manter pelo período, né? Então, eu falo que a gente tem que agradecer a Deus por conseguir, primeiro, sobreviver, Exato. né? A toda aquela etapa, e depois sobreviver negócios, né? Exato. Tem que agradecer muito a Deus. Ô Fer, uma coisa assim... Eu vou dizer que é uma curiosidade minha, embora eu saiba um pouco da resposta, mas o que você espera para daqui para frente, próximos anos? Você se vê uma pessoa ainda mais focada na administração do seu negócio ou uma pessoa um pouco mais estratégica, com uma visão mais ampla e só ajustando os pontos aqui e ali? Como que você vê isso? Bom, eu vou roubar sua fala aí, né? Vamos para a parte B, então, do negócio. Eu realmente me vejo dessa maneira. Eu quero continuar empreendendo. Então, nós já falamos um pouco do projeto Vic Jack, é um deles. Mas eu tenho ainda mais coisas em mente, Kleber. Eu quero empreender mais. Eu quero... uma coisa não para, né, cara? Mas a pandemia me ensinou uma coisa. Como que a sua esposa falou que você é? Mar em Fúria. Mar em Fúria. Tá aí a explicação. A pandemia, ela ensinou, eu era muito dependente, e sou ainda muito dependente de um único segmento, de um único setor. E eu quero quebrar um pouco dessa dependência. Então eu quero empreender em novos setores, em novos ramos, para poder diversificar, tá certo? Eu ainda não estou fazendo isso porque eu ainda tenho a herança da pandemia, como eu falei, né? Uhum. Graças a Deus isso daí está ficando para trás, mas é saber o momento. Então o momento vai acontecer e é isso que eu me vejo ali na frente, tá? Empreendendo em novas áreas, mas sim dentro da Play Park, né, e dos negócios que eu já possuo, olhar com esse olhar mais de cima, né, e aprendendo a delegar um pouco melhor ainda. Bacana. Olha, a gente teve ano passado um lançamento de um documentário que contava a história da Play Park. Inclusive a gente teve comentário aqui a respeito de pessoas que assistiram isso pela TV Leme, né? E aí uma das perguntas que eu tinha para fazer para você, ela é um complemento com algo que a Play Park já faz e que eu acho muito interessante trazer aqui como um case, né? Como que o Fernando, ele inspira outros empresários, né? Hoje você está na diretoria da CIO, que também é um trabalho muito interessante porque ajuda a fomentar os negócios da cidade. E em paralelo a isso, tem um evento muito bacana, né? Assim, ganhou proporções enormes. A gente não vai dar spoiler nenhum aqui, tá? Por favor. Mas, que é a Play Expo, né? Que foi um evento criado por você lá em 2016, com outro nome e tal, e que veio por um motivo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, começou como workshop, é uma oportunidade, né? Sim. Surgiu de uma oportunidade por causa de uma situação que acontecia das feiras serem caras, etc. Né? Exatamente. Nós até então expunhamos somente na Expo Parks, né? Expo Parks e Fest, que já nem chama isso mais. Essa feira ela foi Celebra Show, ela modificou, ela foi adquirida por outro grupo. E nós tínhamos uma dificuldade, que era de conseguir expor o nosso portfólio, que são de grandes produtos, dentro de uma área que custava muito caro. Metro quadrado dentro de uma feira é muito caro. E aquilo me incomodava muito, porque aquilo que se vende, aquilo que se expõe é aquilo que você vende, né? Ah, mas você tem catálogo, tem isso, mas não é a mesma coisa do toque físico, da pessoa estar lá, o tátil, né? E aí eu falei, poxa, como que a gente sobrepõe a isso? E aí eu pensava, eu preciso de uma área, de um espaço maior. E eu pensei, mas poxa, eu tenho esse espaço maior na minha própria empresa. E se de repente nós fizéssemos o nosso evento?
Mas eu tenho clientes espalhados pelo Brasil inteiro, desde Porto Alegre até Manaus, Rio Branco no Acre, Fortaleza, enfim, o Brasil todo. Será que a pessoa sairia desses locais para vir aqui para Leme? Que logisticamente falando, nós não temos um aeroporto aqui na nossa cidade. O mais próximo está a 100 km, que é Campinas. A logística seria um pouco mais complicado, o investimento seria complicado. E eu falei, eu estava nessa dúvida. E eu falei, bom, como que nós vamos saber se isso vai rolar ou não? Vamos fazer o evento, né? E criamos então um workshop. E aí eu entendi que não podia simplesmente expor o produto, né? Nós precisávamos ter gatilhos que realmente se tornassem mais atraentes para que essas pessoas pudessem vir até aqui. E aí entrou a outra sacada do negócio, que foi a da capacitação. Nós percebemos que o nosso cliente ele não estava devidamente qualificado para gerir um negócio de locação de brinquedos infláveis. E nós entendemos também que se ele se qualificasse melhor, ele ia prosperar mais, ia ter mais capacidade de investimento, né? Ia criar ainda mais sinergia com a nossa marca, ia conhecer a nossa empresa, o tete-a-tete, né? E eu falei, vamos embora. E criamos o primeiro em 2016 e desde o primeiro já foi um sucesso. Superou todas as expectativas. Mas ele vem crescendo ano a ano, né, Kleber? Vem crescendo, crescendo, crescendo. E como você falou, não teremos spoiler. Vou parar por aqui, né? Vem crescendo e vem crescendo consideravelmente. Mas eu vou fazer jus aqui ao que eu mesmo falei, não vou dar spoiler. Mas fique aí nas entrelinhas, né, que realmente tá crescendo, né? Exatamente. Legal. Fer, bacana. Eu queria aqui que você pontuasse, a gente já tá com o tempo já praticamente esgotado. Eu tenho uma mania com isso, né, de querer esgotar o tempo, né? Porque o assunto tá muito bom, né? A gente vai batendo papo. Eu ficava mais 2 horas, que fácil. Também. Pessoal da produção aí, se vira. Fernando, a gente falou muito aqui sobre negócios, sobre acertos, mas a gente ainda não falou sobre erros, né? E eu queria perguntar para você qual ou o que você considera que foi o seu maior erro ao longo dessa jornada de 25 anos, mais, né, de 25 anos empreendendo. Nossa, eu errei bastante já, viu, Kleber? Eu tô tentando escolher um aqui, viu? Eu vou ver um aqui em mente. Em 2010, nós tínhamos muitos concorrentes, por incrível que pareça, né, mas que queriam revender nossos produtos. Porque alguns desses concorrentes, eles não fabricavam também, né? Eles revendiam, às vezes importados, oriundos da Argentina, ou da China também. Mas eles queriam vender o produto Play Park, porque o produto Play Park ele era um produto de grife, né? Então, beleza, eu quero isso dentro do meu negócio. Uhum. E aí eu tomei a decisão de falar, olha, beleza, eu não vou vender mais no varejo, agora daqui para frente eu vou trabalhar só com a distribuição. E resolvi colocar na mão desse pessoal para que eles pudessem fazer distribuição a nível do Brasil. E aí foi a grande dificuldade, a grande decepção que nós tivemos. Porque esse pessoal, eles tinham... Você falou muito sobre questão de valor e preço, né? Não deu nem tempo de tocar nesse assunto, mas eu acho que agora... vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Eles tinham muito a relação com o preço, né? E nós sempre trabalhamos a questão da relação de valor. E aí, quando se deparou com o preço, né, que era acima, normalmente o preço da Play Park é acima do preço do mercado, eles não conseguiram encaixar, né, o perfil do nosso produto com o perfil da empresa deles. E aí não teve rotatividade. E aí, meu amigo, eu tive que retroagir rapidinho, né? Eu não me lembro exatamente agora, mas acho que foram perto de 6 meses aí de tentativas. E eu falei, opa, breca e volta tudo para trás. Mas até para voltar para trás foi difícil, a gente teve que reconquistar também nossa carteira, né? Alguns se sentiram meio traídos com isso. Então eu acredito que ao longo desses 25 anos, essa tenha sido uma das decisões que eu posso classificar como uma das que a empresa mais sentiu. Muito bom. A gente tem... Tô falando de novo da Play Park, porque não tem como não falar, né? Eu sei que aqui o tema, o assunto é a gente falar nas entrelinhas, o que tá nas entrelinhas. E pessoal, fique bem claro, tá? Eu tenho quase certeza que a maioria que tá do lado aí assistindo não conhece muito da história dele ainda, né? E a gente nem entrou em detalhes aqui, né? Mas tudo isso que a gente tá falando dá para replicar pro negócio de vocês, quem tem negócio, quem tem um perfil empreendedor, não necessariamente tem que ser empreendedor, né? Exato. O perfil, ser empreendedor é um perfil, é uma forma de você gerenciar o seu trabalho, a sua empresa, né? Para alguns que empreendem de fato. Mas, pra gente já partir para quase encerramento, que a gente já bateu aqui o tempo, né?
Maior acerto, Fernando. O que você considera maior acerto? O maior acerto foi acreditar e começar o negócio, dar o primeiro passo. Eu acho que o maior acerto foi esse. Né? Eu acho que muitos empreendedores, às vezes, se atêm muito ao plano de negócios. Então, eu preciso desenhar um plano perfeito. Meu amigo, se você ficar esperando o plano perfeito, o momento perfeito, nunca vai acontecer. A gente nunca tem certeza absoluta sobre aquilo que não está dentro da nossa área de dominância. Quem diria que a pandemia ia chegar? Né? E afetar tantos negócios como a gente acabou de falar agora há pouco. Então, volto a dizer, e eu sempre digo, e você ouviu muitas vezes, inclusive minha palestra em uma das edições do workshop foi falar de... O básico bem feito. O básico bem feito. É tão comum a gente entrar dentro de estabelecimentos comerciais, seja na nossa cidade, seja onde for, e aquilo que você espera, que é receber de repente um mínimo do atendimento, a pessoa falando um bom dia, uma boa tarde, né? Dar um atendimento decente para o cliente, que isso é o básico do básico, não acontece. Né? Então, eu estou falando isso daí só como uma pontinha do iceberg, mas isso vai muito além. Sim. Então, o que eu digo para o empresário hoje, né, se eu for deixar uma dica, não esqueça de fazer o básico. Às vezes a pessoa se pega muito a planejamentos, aos gurus da internet, e você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. É a defesa que eu sempre faço. Né? Você pode e deve dar o passo lá da frente, mas desde que esteja muito bem consolidado essa base estratégica que é fazer o básico bem feito. E aí tem uma frase também que você tem usado bastante e que é bem interessante, que é o feito... Antes o feito que o perfeito. Antes o feito do que o perfeito. É isso aí. Bacana. Fernando, a gente já estourou o tempo aqui. Que pena, que pena, né? Eu acho que eu vou cobrar um dia pra voltar aqui. Viu? E eu acho que vai ter parte 2, cara. Obrigatoriamente tem que ter parte 2. Inclusive, pessoal, mãe, entra aqui, mãe, pede pra gente voltar de novo. Entra aqui. Olha, a gente queria falar, inclusive, sobre posicionamento de marca, estratégia de crescimento. A gente falou sobre tudo isso. Mas a gente tem uma parte 2 ainda que pode vir por aí pra gente ser mais técnico, né? Principalmente. Porque você é um cara que é técnico também na área de marketing. Ah, mas ele é um cara que domina também. Né? Ele sabe, inclusive os jargões, os termos que a gente solta em reunião, o pessoal tira sarro da gente, né? Então, pessoal, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a cada um que está aí assistindo a gente hoje, né? Quero agradecer também o Flávio da TV Leme, o Lima, o pessoal aqui, o Nicolas, né? Enfim, toda a produção também envolvida. Quero agradecer de coração a minha mãe, tá? Minha mãe que ajudou a divulgar aí também o programa. Hoje ela ficou mandando assim pra mim o dia todo. Falou assim, mandei pra fulano. Ó, que legal. Ó, fulano falou que vai assistir. Ela tem participação. Ela tem participação. E aí, de fato, o pessoal tava aqui, né? Então, mãe, muito obrigado de coração. E Fer, obrigado pelo papo, cara. Obrigado. Eu tenho a honra de dizer que você não é só meu convidado, você é meu amigo. E já te desejo aí parabéns para amanhã, né? Obrigado, meu cara. Seu meio século, então, muita saúde. E a próxima vez que você estiver aqui agora, você já vem com 50. Exatamente. Bom, meus amigos já falam, né? São amigos de verdade. Eles falam, não parece eu fazer 50, cara. Né? Você já sabe o que eles falam, né? Parece um 60, mais, né? Fernando, muito obrigado. Obrigado, digo eu. Eu também quero rapidamente estender aí a minha gratidão a todos que você citou. Não vou ficar sendo repetitivo porque o tempo já estourou. Agradecer minha mãe também, que com certeza está lá assistindo. Ela é maravilhosa, né? Cara. Eu adoro sua mãe. Eu sou suspeito de falar, né? Mas muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Desejo todo sucesso para você nessa nova empreitada. Valeu. A TV Leme é o caminho, né? Eles são fantásticos também, toda a equipe aqui. Então, muito sucesso. Agradecer o pessoal da CIL também, né? Que disponibiliza todo esse espaço aqui. Quem não conhece os produtos da CIL... Se você não falasse da CIL... Não, tem que ter problema. As pessoas têm que conhecer melhor a CIL, viu? As pessoas não sabem tudo que a CIL oferece. Se as pessoas soubessem, a gente tem muito mais pessoas se associando. Verdade. Esse estúdio aqui já tá pequeno, né? Tá, a gente já vai... E se as pessoas conhecessem tudo que tá por trás aqui que é possível de fazer pela CIL, se você for associado... Cara, teria que ter uns 20 desse daqui já. Não, mas calma, não vou dar spoiler não, tá? Não, segura. Isso, eu não quero deixar o Limão muito animado também, mas o caminho tá trilhado já. Só pra ter spoiler, que a gente tá dando spoiler de nada aqui hoje, né? Muito bem, é isso aí. Um grande abraço a todos, pessoal. Um abraço. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Além do briefing, o pensamento por trás da execução.